Passagem muito bonita, eu pelo menos acho linda essa passagem, que está lá em Mateus, no capítulo 6, do versículo 19 ao 34, e que diz assim para nós: observai os pássaros do céu. Item 6. Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças os consomem, e onde os ladrões os derretem, os desenterram e roubam. Fazei vossos tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem a traça os consomem, e nem os ladrões os desenterram e roubam. Porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis para saber onde achareis do que comer para o sustento de vossa vida, nem onde achareis vestimentas para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais que o alimento e o corpo mais que a vestimenta? Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam, não ceifam, não fazem provisões nos celeiros, e contudo, vosso Pai Celeste os alimenta. Porventura, não sois muito mais do que eles? E quem é aquele dentre vós que pode, por mais que se afadigue, aumentar de um côvado a sua altura? Por que vos inquietais também com a vestimenta? Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam, entretanto eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira uma erva do campo, que hoje existe e que amanhã será lançada ao forno, quanto mais cuidado terá em vos vestir, homens de pouca fé. Não vos inquieteis, portanto, dizendo: que comeremos, que beberemos, com que vos vestiremos? Assim fazem os pagãos, que procuram todas as coisas. Vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Procurais, pois, primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Eis porque não deveis vos inquietar pelo amanhã, visto que o amanhã se ocupará do bem-estar de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Mateus capítulo 6, versículo 19 a 34. É uma passagem linda, onde Jesus vem nos falando aí dos valores materiais, né, e dos valores espirituais. Não é que a gente vai ficar sentado esperando que caia tudo nas nossas mãos, mas nos preocuparmos primeiramente com o que realmente somos, espíritos imortais. E trabalhando para isso, nós vamos conseguir aquilo que a matéria precisa, que são os valores materiais. Então é como ele nos diz lá em outra parte dos seus evangelhos, dos seus ensinamentos. Ajuda-te que o céu te ajudará. Não precisa se desesperar para isso. Faça a tua parte. Que Deus sabe o que é necessário a cada um de nós e vai nos trazer com certeza. Vamos então fazer a nossa prece. Graças a Deus, querido e amado Mestre Jesus. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez, reunidos em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga que nos ampara, para darmos continuidade ao estudo deste livro que grandes informações traz para todos nós através do nosso querido Leon Denis. Te agradecemos, Senhor, sempre, em primeiro lugar, a oportunidade de podermos estar aqui juntos, reunidos, recebendo essas meditações, essas reflexões, fazendo-nos raciocinar e nos dando, assim, o ensinamento necessário
para as escolhas que precisamos fazer, o direcionamento que precisamos dar às nossas vidas, aqui enquanto encarnados. Enquanto estamos aqui, tendo a oportunidade de nos melhorarmos, de nos transformarmos a cada dia, de seguirmos o objetivo que Deus colocou em cada um de nós, que é sermos perfeitos. Por isso, Senhor, nós aqui estamos buscando todo o direcionamento, buscando as informações, buscando o entendimento. Ajuda-nos, Mestre, nesta caminhada. Afasta de nós qualquer situação, qualquer tentação que possa nos tirar desse objetivo. Encoraja-nos a estarmos sempre dizendo sim ao teu chamado. E se recebermos estas lições e delas aproveitarmos o máximo possível. Envolva todos os companheiros que aqui estão presentes nesse momento. Aqueles, Senhor, que não puderam estar e aqueles que ainda estão por chegar. Que todos nós possamos, nesse instante, nesses minutos que ficaremos aqui reunidos, percebermos a presença do teu amor em nossas vidas. Assim, em teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas acima de tudo, em nome de Deus, nós te pedimos a permissão para iniciarmos os estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, vamos lá. Boa noite, Neubert, seja bem-vindo. Boa noite, Rainha, seja bem-vindo. Boa noite, Francis, que chegou nesse instante. Então, vamos ao estudo desta noite, né? Nós estamos, então, aqui neste capítulo do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, onde Leon Denis está nos falando das vidas sucessivas, das provas experimentais e da renovação da memória. E na semana passada, a nossa amiga Vânia veio fazendo o estudo. Esse capítulo é muito grande e Leon Denis está abrangendo aqui vários assuntos. E na semana passada ela falou, o estudo foi em relação a essa possibilidade que eles tiveram, né, e nós ainda podemos ter, né, de, através de experiências, de estudos com médiuns, comprovarem esta existência, a existência de outras vidas. A prova maior que nós temos de que existe a reencarnação são justamente esses exemplos. E aqui Leon Denis, ele teve essa preocupação de colocar aqui fatos que foram comprovados, observados, analisados, verificados a sua verdade, né? E colocar aqui para nós em sua obra, servindo assim de exemplo para nós, né? De meios também da gente, ao estudar, ao ler isso aqui, acreditar, ter a certeza. Acreditar a gente já não diz mais, né? Eu já nem uso mais o acreditar, eu já uso ter a certeza. A certeza de que não temos uma vida só. A certeza de que o nosso objetivo aqui neste planeta não é só o sofrimento. Aliás, não é o sofrimento. Melhor dizendo, o nosso objetivo aqui é aprendermos, passarmos por essas experiências que esse planeta nos oferece, que nós estamos precisando no estágio em que nos encontramos, passarmos por todo o aprendizado para podermos galgar mundos melhores, reinos melhores, que foi o que Jesus nos prometeu. Então, nós precisamos de mais de uma existência para esse aprendizado. Num período numa média de 70 a 80 anos, né, que é a média geral do tempo que passamos aqui, não dá para aprender tudo. Não temos condição de, numa existência, aprendermos tudo, assimilarmos tudo e nos modificarmos. As coisas têm que ser feitas com calma, com tranquilidade. Por isso, Deus, que fez tudo perfeito,
criou esta oportunidade, nos dá essa oportunidade de voltarmos aqui. E quantas vezes forem necessárias para aprendermos, a nos melhorarmos, passarmos por experiências onde vamos modificando nossos atos, nossas atitudes, com esse objetivo de nos transformarmos, de sermos melhor. Então, Leon Denis, aqui nesse capítulo, ele está justamente trabalhando essa ideia de provar que realmente existem várias vidas em cada um de nós. Não é a primeira vez que estamos aqui, já passamos por outras experiências. E isso é possível de se comprovar através desses exemplos que ele vem trazendo aqui para nós, que foi feito, que ele, com os seus ajudantes também, né, com os seus assessores médiuns que observavam, que trabalhavam, que fizeram também aquilo que Kardec fazia. Leon Denis seguiu a escola de Kardec, nos dando assim essa oportunidade de termos esse conhecimento, né? E aí facilitando para nós essa nossa caminhada. Porque a gente vai entendendo o porquê que estamos aqui, o que precisamos fazer, o que já fizemos, através da lei da reencarnação. Tendo esse conhecimento, nós vamos entendendo as situações pelas quais cada um de nós passa e que são totalmente diferentes, para atender justamente aquilo que o Evangelho nos falou, a necessidade de cada um de aprendizado. Eu tenho uma necessidade de determinados aprendizados, o Francis outros, a Rainha outro, o Neubert outro, o Manuel outros, a Mana outros. Nós não estamos, apesar de estarmos na mesma época, vivendo na mesma época, no mesmo país aqui, com as mesmas, pelo menos Francis e o Neubert e a Mana, eu sei que estão aqui no Brasil, a Rainha eu não sei, o Manuel creio que não, mas estamos aqui vivendo na mesma época, não é? Mas, está no Brasil então, estamos na mesma época, mas com certeza, cada um de nós passando por experiências diferentes durante essa nossa vida. Por quê? Porque é o que cada um no momento está precisando. Estamos em lugares diferentes, com famílias diferentes, com situações diferentes, com empregos diferentes, com costumes diferentes, mesmo estando no mesmo país, né? Até mesmo dentro de um mesmo estado, nós observamos essas diferenças de vida, porque tudo é aprendizado. Então, é o que Leon Denis está falando aqui para nós. E hoje, especificamente, a Vânia iniciou na semana passada, ele vem nos chamando a atenção da importância de observarmos esses estudos. E na época dele, da importância da realização desse trabalho. Era necessário fazer esse tipo de hipnose, né? Essa terapia que hoje nós chamamos de terapia de vidas passadas. Os médiuns eram convocados a esse trabalho de evocar espíritos, né? Ou pessoas mesmo, né? Que tinham condições de realizar essa tarefa e voltarem a vidas antigas, vidas anteriores que tiveram. Justamente para que nós tivéssemos hoje essas informações e a credibilidade nessa encarnação, nessa lei, vamos dizer assim, de reencarnação. Mas ele aqui vem chamando a atenção que era necessário ter muito cuidado com as pessoas que eram utilizadas nesse trabalho. E aqui, para nós também, continua sendo um chamado de atenção assim importante. É claro que hoje em dia, em situações diferentes, né, a doutrina espírita hoje, nas casas espíritas, elas não têm mais o objetivo de comprovarem essas situações. Porque isso Kardec já fez, Leon Denis já fez, André Luiz já fez, vários espíritos fizeram, várias pessoas já fizeram. Hoje o objetivo é outro, mas a base, o ensinamento, né, o cuidado
com o estudo, o cuidado de termos pessoas sérias fazendo esse trabalho, continua o mesmo, né? O Francis coloca para nós. Ontem comentei com o Hermes que em PVT de trás para frente a terapia de vidas passadas é interessante. Não tinha visto isso ainda. Nossa conversa privada aqui é terapia de vidas passadas. Então ela vem chamando a nossa atenção nesses pontos que, por exemplo, no capítulo passado, ele diz assim: os erros e as fraudes são fáceis, são de recear perigos. Então, as fraudes, elas acontecem. Então a gente precisa ter cuidado, né? O que a doutrina nos ensina, nos recomenda? Esse tratamento de vidas passadas, essa terapia de vidas passadas, não é para ficar sendo feita assim de qualquer maneira, por qualquer um, a todo instante, a cada momento, simplesmente para matar curiosidade. Não é recomendado isso. Muitas das vezes não é bom que saibamos o que fomos e o que fizemos. Mas há casos que esse tratamento é necessário para ajudar a criatura na vida atual, muitas vezes na solução de problemas que ficam ali em torno dela e que não tem solução. E às vezes um tratamento desse vem chamar a atenção, vem mostrar alguma coisa que é necessário ser feito. Então Leon Denis está dando muito atenção. Tá bom, Manuel, vai com Deus, obrigada pela presença. Está chamando aqui a nossa atenção em relação a esse cuidado com as criaturas que fazem esse tipo de trabalho. Ele estava falando aqui na época em que ele vivenciou isso, mas que tem totalmente atualizado aos dias de hoje. Então ele diz para nós assim: é necessário, principalmente, precatar-se contra os excessos da autossugestão e aceitar somente as descrições dentro dos limites em que é possível examiná-las, verificá-las. Exigir nomes, datas, pontos de referência, numa palavra, um conjunto de provas que apresentem caráter realmente positivo e científico. Então, o que Leon Denis está recomendando aqui? Nesses casos, e ele vai citando exemplos aqui em que foram colocados as pessoas em sono profundo, através de hipnose, para levá-las a determinados época do passado da vida, tanto da vida atual como até a vida anterior à atual, é necessário que tivesse mesmo uma análise, uma observação, um cuidado, todo o cuidado que Kardec também fez quando utilizou lá suas evocações, para que não houvesse nada que deixasse dúvidas ou alguma coisa contraditória que denegrisse a doutrina, né? Que deixasse assim alguma brecha para os contraditores, aqueles que combatiam, pudessem utilizar aí um meio de não achar que era alguma fraude, alguma coisa assim fantasiosa. Então ele vem aconselhando isso. Então é importante, como ele diz aqui, um conjunto de provas que apresentem caráter positivo e científico. Que a gente sabe que a doutrina espírita, em primeiro lugar, é ciência. É uma ciência que estuda esse mundo invisível, que nós, limitados pela matéria, não conseguimos ver. Muitos conseguem perceber diante do grau de mediunidade que possuem. Mas, na maioria, generalizando, esse mundo invisível, ele é impossível de se ver. Então, é necessário que haja essas situações, esses casos, onde são analisados e estudados, para justamente comprovar essa existência. E aí ele continua: seria bom imitar nesse ponto o exemplo dado pela Sociedade de Investigações Psíquicas de Londres e adotar métodos precisos e rigorosos, por exemplo, os que granjearam uma grande autoridade
para os seus trabalhos sobre telepatia. Então, é Leon Denis chamando a atenção aqui da gente para que esse tipo de trabalho seja feito com seriedade, com pessoas idôneas, e não de qualquer maneira. Então ele coloca: a falta de preocupação e a inobservância das regras mais elementares da experimentação fizeram das incorporações de Ellen Smith um caso obscuro e cheio de dificuldades. Não obstante, no meio da confusão dos fatos apontados pelo Sr. Theodore Flournoy, professor na Universidade de Genebra, entendemos que se deve reter o fenômeno da princesa hindu Simandini. É um caso que eles observaram. E aí ele continua: esta médium, no estado de transe, reproduz uma de suas existências ocorridas na Índia no século XII. Nesse estado, serve-se frequentes vezes de palavras sânscritas, língua que ela ignora no estado normal. Dá sobre personagens históricas hindus indicações que não se encontram em nenhuma obra usual. A confirmação dessas indicações é descoberta pelo Sr. Flournoy, ou Flournoy, não sei como se pronuncia, depois de muitas investigações na obra de Marles, historiador pouco conhecido e inteiramente fora do alcance do sujeito. Ellen Smith, no sono sonambúlico, toma uma atitude impressionante. Extratamos o que diz Flournoy no livro que teve grande voga. O livro é das idas dos planetas Marte, uma coisa assim, mais ou menos, tradução mais ou menos disso. Então ele vem colocando aqui essa situação em relação a essa pessoa, né, a essa senhora, Ellen Smith, que foi hipnotizada, que foi trabalhada para voltar ao passado e trazer informações para nós. Ele vem colocando aqui o cuidado que se deve ter e dá o exemplo. Então vamos ao caso. Diz assim o Sr. Flournoy: há em todo o ser, na expressão de sua fisionomia, em seus movimentos, no timbre de voz quando fala ou canta em indostânico, uma graça indolente, um abandono, uma doçura melancólica, um quê de langoroso e sedutor que corresponde ao caráter do Oriente. Ela voltava numa vida em que ela tinha sido lá tido uma vida lá na Índia, né? Como ele disse aqui atrás, uma princesa, se não me engano, né? Então ele vem descrevendo toda a doçura, toda a meiguice, a maneira como ela se apresentava. Toda a mímica de Helene, tão vária, e o falar exótico, ambos têm tal cunho de originalidade, de facilidade, de naturalidade, que se pergunta com estupefação de onde vem essa filha das margens do Lemano, sem educação artística nem conhecimentos especiais do Oriente, uma perfeição de jogo cênico, a qual, sem dúvida, a melhor atriz só chegaria à custa de estudos prolongados ou de uma estada nas margens do Ganges. Ganges é aquele rio lá na Índia. Então, olha só, a maneira como a criatura se apresentava, estando lá nesse estado de transe, né, sendo feita essa terapia, a maneira como ela se apresentava era tão diferente da sua maneira atual e todas as características de realmente uma indiana que não deixava dúvidas. E aí eles continuam. Quanto à escrita, aí já Leon Denis falando. Quanto à escrita e à linguagem indostânica, empregadas por Helene, o Sr. Flournoy acrescenta que, nas investigações que fez para averiguar de onde lhe vinha tal conhecimento,
todas as tentativas falharam. Quer dizer, ela não tinha conhecimento nenhum dessa tal linguagem aí idostânica. Continua ele. Pessoalmente, observamos durante muitos anos casos semelhantes aos de Helene Smith. Um dos médiuns do grupo, cujos trabalhos dirigíamos, reproduzia no transe, sob a influência do espírito guia, cenas de suas diferentes existências. A princípio, foram as da vida atual no período infantil, com expressões características e emoções juvenis. Depois vieram episódios de vidas remotas, com jogos de fisionomia, atitudes, movimentos, reminiscências de expressões de meia-idade, um conjunto completo de detalhes psicológicos e automáticos muito diferente dos costumes atuais da dama, senhora muito honesta e incapaz de fingimento algum, pela qual obtínhamos esses estranhos fenômenos. Então, olha só, é a maneira como podemos comprovar a veracidade dos fatos. Né? A criatura não tem noção nenhuma da linguagem, não tem noção nenhuma de determinados costumes de uma época, e ela volta lá nessa vida que viveu, trazendo essas informações, trazendo características, trazendo ali os costumes, comprovando assim que realmente é uma verdade. Né? Nós não temos só uma vida. Então é isso que Leon Denis está tentando mostrar aqui para nós, trazendo para nós todo o trabalho que ele também teve de pesquisa, de observação e de análise, nos dando assim informações de grande credibilidade para não termos dúvida em relação a isso, que tivemos muitas vidas e que vamos ter outras também. E que essas vidas, essas existências, as experiências passadas nessas existências, elas estão armazenadas em algum ponto do nosso ser espiritual, né? De espíritos imortais que somos. Normalmente, no estágio normal que nós nos encontramos aqui agora como encarnados, nós não nos lembramos, porque não seria bom nos lembrarmos dessas nossas existências. É o que nós chamamos de esquecimento do passado. Mas quando é necessário, basta que a gente ative lá o arquivo, né? É como a gente faz aqui no computador, vai lá, clica em cima do arquivo, puxa lá no HD do nosso computador aquilo que a gente quer, assim a nossa memória. É o que ele trata aqui também nesse capítulo, nesse estudo da renovação da memória. E quando desencarnamos, na maioria das vezes, nós lembramos de tudo, tanto da última reencarnação, como de outras reencarnações que já tivemos. Por quê? Sempre vai ser objetivo o aprendizado. Então, a gente não pode esquecer. Né? Esquecemos por alguns momentos. Esquecemos enquanto estamos encarnados. Porque não seria válido nos lembrarmos. Porém, quando há necessidade, isso é ativado e aí é lembrado. Para provar, no caso aqui, por exemplo, nessa época quem faziam muitas dessas pesquisas ainda, estavam muito pesquisando a veracidade dessas situações, o caso acontecia, né? Então era utilizado essa terapia. Hoje o Espiritismo não aconselha muito. Mas aí ele continua aqui com outras experiências, então ele diz para nós: o coronel de engenharia, A.D. Rochas, antigo administrador da Escola Politécnica, ocupou-se muito deste gênero de experiências. Apesar das objeções que elas podem suscitar, cremos dever relatar algumas de suas experiências. Vamos dizer o porquê. Por que vamos relatar essas experiências? Leon Denis fez questão de colocar isso aqui em seu livro. Então ele diz que, primeiro que tudo, tornamos a encontrar em todos os fatos da mesma ordem, provocados pelo senhor de Rochas,
a correlação do físico e do mental, que já assinalamos aqui, parece ser a expressão de uma lei. Os casos que ele já contou aí nos estudos passados que nós já vimos, ele vem falando dessa lembrança. Outro ponto que ele diz: as reminiscências anteriores ao nascimento produzem no organismo dos pacientes adormecidos efeitos materiais verificados por todos os assistentes, muitos dos quais eram médicos. Então a gente percebe que não era um trabalho feito assim por pessoas leigas, não era um trabalho feito por pessoas que não tinham assim um conhecimento um pouco apurado em relação, você vê, ele fala aqui em médicos, né? Ele veio já citando aí para trás, em outras experiências, aí, fatos que ele citou, psicólogos, estudiosos, psiquiatras. Então eram pessoas que tinham tinham credibilidade na área em que atuavam e que não deixavam dúvidas quando faziam esse trabalho e quando participavam, dando suas opiniões, confirmando ou não confirmando as situações que aconteciam. Então, não deixa dúvida, né? Então, era o que Leon Denis está colocando aqui, ó. Pacientes adormecidos, efeitos materiais verificados por todos os assistentes, e muitos dos quais eram médicos. E a gente sabe, né, que o médico, ele, para acreditar em alguma coisa assim que não seja muito material, é meio complicado, né? Nós temos assim conhecidos, amigos médicos que não são espíritas, então que não têm esse conhecimento, e quando a gente conversa sobre essas situações, principalmente a respeito de doenças assim, né, psicossomáticas, como eles dizem, eles não aceitam a existência do perispírito, nós entendemos o que é o perispírito e a sua utilidade, a sua função, nós percebemos que eles não acreditam. Muitos, até quando a gente conversa assim, tem um ar assim de brincadeira, né, de deboche, como se estivessem pensando que somos loucos em acreditar, em aceitar essas situações. Mas está aí a prova, né? Então, quando ele coloca aqui principalmente médicos, até a gente sabe por quê. Continua ele. Ora, ainda que se leve em conta o papel que nestas experiências pode representar a imaginação dos sujeitos, ainda que se levem em conta os arabescos que ela aborda em roda do fato principal, é tanto mais difícil se atribuírem esses efeitos a simples fantasias dos sujeitos, quando, segundo as próprias expressões do coronel, diz ele, né, se tem plena certeza de sua boa-fé e de que as suas revelações são acompanhadas de característicos somáticos que podem provar de maneira absoluta a sua realidade. Então, olha só, mesmo que exista aí, que você possa achar que seja a imaginação da pessoa, que alguém pudesse atribuir assim a simples fantasia, né, da criatura, expressões próprias dela, a veracidade dos fatos, porque eles iam buscar comprovar os fatos, não deixava dúvida, como ele diz aqui, provavam, né, de maneira absoluta a realidade. Né, a pesquisa que era feita, o estudo que era feito, a análise que era feita em cima da situação apresentada, não deixava dúvidas. Então, haja imaginação, né, de médium, haja cérebro aí para poder criar tantas fantasias que eram verdadeiras, que não eram fantasias, né? Que eram verdadeiras. É a mesma coisa que Kardec colocou para nós lá nas suas obras, né? Quando começaram a dizer que era imaginação, que determinadas eram coisas. Poxa, haja imaginação, como ele fala lá no livro que é Espiritismo. Haja imaginação para tanta veracidade no assunto. E aí ele vem dar aqui um exemplo que esse coronel de Rochas, coloca aqui uma de suas pesquisas, de suas observações.
Então ele diz assim: damos a palavra ao Coronel de Rochas. Há muito tempo se sabia que em certas circunstâncias, notadamente quando se está para mover recordações desde muito tempo em esquecimento, sucedem-se com extrema rapidez no espírito de algumas pessoas, como se diante da sua vista se desenrolasse os quadros de toda a sua vida. Determinei experimentalmente um fenômeno análogo em sujeitos magnetizados, com a diferença de que, em vez de revocar simples recordações, faço tomar aos pacientes o estado de alma correspondentes às idades a que os reconduzo, com o esquecimento de tudo o que é posterior a essas épocas. Então ele colocava a pessoa numa situação em que ela só ia lembrar daquela época que ele estava lá determinando. O que tinha depois, ela não se lembrava mais, para não ter interferência, né? E ele diz: estas transformações operam-se por meio de passes longitudinais, que têm de ordinário por efeito tornar mais profundo o sono magnético. As mudanças de personalidade, se assim se podem chamar, os diferentes estados de um mesmo indivíduo sucedem-se invariavelmente segundo a ordem dos tempos, fazendo-o voltar ao passado quando se empregam passes longitudinais para tornar na mesma ordem ao presente quando se recorre aos passes transversais ou despertadores. Enquanto o paciente não volta ao seu estado normal, apresenta insensibilidade cutânea. Podem precipitar-se as transformações com o auxílio da sugestão, mas é preciso correr sempre as mesmas fases e não proceder com muita pressa. Não se observando esta condição, provocam-se os gemidos do sujeito que se queixa de que o torturam e de que ele não pode seguir-los. Então veja só, o trabalho que era feito, né, desses pesquisadores não deixa dúvida, porque eles cercavam por todos os lados qualquer chance, qualquer situação que pudesse deixar assim alguma dúvida em relação a esse processo de você voltar ao seu passado, de você voltar lá e trazer informações de uma vida que você tenha vivido. O cuidado até com o tipo do passe, né, para magnetizar a criatura, para levá-la lá, ele fala aqui nos longitudinais, e depois para trazê-la de volta e despertar de uma outra maneira. Então a gente não pode não acreditar, né? Não acreditar, não ter a certeza disso. É direito de cada um, porque temos livre-arbítrio de não aceitar, de não acreditar, de não querer. Tudo bem, é direito de cada um. Agora, o que a gente não pode negar é que foi um trabalho muito bem organizado, muito bem pesquisado, muito bem comprovado, que não deixa dúvidas. É direito de cada um até não aceitar, não concordar. Como a gente sabe que tem gente que não aceita a reencarnação. Não, não e não. Por mais que você apresente provas, eu conheço pessoas assim, a criatura não acredita. Tudo bem, é um direito que ela tem, é um estágio que ela se encontra. Agora, que não há dúvidas, não há dúvidas. Né? Então é aquela velha história. Você acreditou ou não, não vai mudar os fatos. Porque o fato existe. A reencarnação é lei divina. Vidas anteriores a que você está vivendo hoje, você já teve. Acredite ou não. E vai, acreditando ou não, você ainda vai ter muitas outras vidas pela frente. Então, os espíritos, né, Deus, Jesus, a lei em si, ela não está preocupada no que você acredita, no que você está acreditando ou não. A preocupação não é essa.
A preocupação é, se você tem esse conhecimento, se você entende o processo, vai ficar mais fácil de você se melhorar. Vai ficar mais fácil de você aproveitar as oportunidades que lhes são dadas a cada encarnação para essa sua transformação, esse seu progresso. Quer dizer, você não acreditando, as coisas se tornam um pouco mais, não vou dizer difíceis, mas um pouquinho mais complicadas, não é? Porque, por exemplo, quando nós não temos esse conhecimento, né? Eu tiro até exemplo por mim mesmo. Quando não tínhamos esse conhecimento, ok, mana, obrigada. Quando não tínhamos esse conhecimento de que somos espíritos imortais, que a vida continua, que não morremos, que não mudamos, que não nos transformamos em capetinha, nem em anjinho, nem seja lá o que for, mas continuamos sendo o que somos agora, e que não fomos criados também no momento em que nascemos, quando a gente é esclarecido sobre isso, automaticamente nós vamos nos modificando. Nossas ações, nossos atos começam a pesar de maneira diferente. Porque quando você tem conhecimento simples de que você nasceu, cresceu, né? Chegou lá a uma determinada idade e vai morrer e vai acabar, que apenas a sua alma vai virar um anjinho e vai para o céu, ou vai virar um capetinho e vai para o inferno e pronto, acabou, não tem mais nada, você tem um comportamento X. Você age daquela maneira. Não, eu tenho que ser bom porque eu quero ir lá para o céu. Pronto, acabou. E se esforça para ser bom. Ou você pode até pensar da seguinte maneira, não está nem preocupado em ir para o céu, pode estar querendo também ir para o inferno, não está nem aí, porque não vai mudar nada, não é? O fato de você ir para o céu ou de você ir para o inferno, praticamente vai continuar a mesma coisa. Você não vai fazer mais nada, você não vai crescer, você não vai evoluir, você não vai mais trabalhar, você não vai fazer mais nada. Vai ficar naquele céu ocioso, lá viajando nas nuvenzinhas de anjinho para lá e para cá, ou você vai lá para o inferno queimar eternamente, também sem objetivo nenhum. Então, quando você tem esse conhecimento, a sua vida atual, né, de encarnado, ela é diferente. Você tem pensamentos, que pensamentos? Nenhum. Você não tem motivação nenhuma para o futuro. Você vai seguindo ali, né, como o boi e a boiada. A gente vai seguindo a boiada. Para onde a vida me levar, eu estou indo, né? Deixa a vida me levar. Agora, quando a gente tem um conhecimento desse, comprovações dessa, de que não estamos aqui vivendo a primeira existência, que já tivemos muitas vidas passadas, que estamos aí nessa caminhada, porque o nosso objetivo não é essa coisinha medíocre de ir para um céuzinho ocioso ou de um infernozinho escaldante. Deus tem muito mais para nós. Nosso futuro é entendermos esse universo. Nós não temos ainda, o nosso estágio, a nossa capacidade de entendimento, não deixa com que a gente consiga mensurar a grandiosidade do que é ser um espírito imortal ainda. Porque a gente está muito fechadinho ainda aqui nesse planeta pequititinho, que é um pontinho numa Via Láctea de um sistema solar pequititinho, né, diante desse universo imenso. Mas é esse universo imenso que nos espera. É essa grandiosidade que é Deus nos esperando aí para continuarmos aí nessa criação, nessa obra que Ele criou. E que nós estamos aqui e somos colaboradores dele nessa criação. Os Espíritos disseram isso para nós. Para isso nós precisamos crescer, para isso nós precisamos evoluir, para isso a gente precisa ter conhecimento do que realmente somos, nos conscientizarmos de que não somos uma coisinha piquititinha, um pozinho, um pontinho aí nesse universo que não tem valor, não. Nós temos valores, sim. É que a gente ainda está no caminho de despertar esses valores. E para nós
né, ainda fica no estágio em que estamos, é como os espíritos mesmos dizem, né? A coisa é tão, vamos dizer assim, é tão bonita e ao mesmo tempo tão difícil de ser explicada, que eles não têm, a nossa linguagem ainda é pequena, nosso entendimento ainda é pequeno para entendermos essa grandiosidade que é ser um espírito imortal. Mas dentro da nossa capacidade, dentro do que nós no momento estamos precisando, ter esse conhecimento já nos ajuda muito. Uma coisa é você achar que está vivendo aqui hoje, fazendo o que tem que fazer, eu sempre falo isso, né? Fazendo o que tem que fazer porque você precisa ganhar um céu. Outra coisa é você saber que está vivendo aqui hoje, não é? Aprendendo, se corrigindo dos equívocos que cometeu em vidas passadas, então você está passando por situações que no momento são dolorosas muitas vezes, mas é o meio que nós temos para aprender. De outra maneira, nós não aprenderíamos, só paramos para refletir quando dói. Quando você tem o conhecimento de que isso é necessário para você continuar e que você não vai morrer, ou seja, não vai acabar lá quando chega o momento do corpo físico parar, ele para de funcionar, o espírito se liberta desse corpo e continua a vida, continua sendo o que é. E o mais bonito ainda que a doutrina vem nos trazer, nos mostrar, é que nós somos os construtores do nosso futuro. Nós é que estamos, no momento, construindo a nossa vida futura. Olha como isso aí é importantíssimo para nós. Esse conhecimento que só a doutrina espírita nos dá. Hoje nós estamos aqui vivenciando, encarnados, passando por essas dificuldades, passando por esse aprendizado, trabalhando e construindo o nosso futuro. É aquela frase que eu sempre digo, que eu li uma vez com Joana de Ângeles e eu nunca mais esqueci. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, o que eu estou fazendo hoje é construindo a minha herança, que eu mesmo vou herdar futuramente, quando desencarnar. Então, isso me faz pensar o seguinte, bom, eu não quero mais problemas, eu não quero mais sofrimento, eu quero ser feliz realmente. E o que é preciso para isso? Vem os ensinamentos, vem as orientações, que a doutrina, que os evangelhos de Jesus nos traz, que ele é o nosso governador, né? É o Espírito que se propôs a estar aqui nos orientando. Então é a ele que nós temos que seguir, é o nosso guia, né? É o nosso modelo. Então é a ele que a gente tem que seguir. Então eu tenho que trabalhar, me esforçar para vivenciar isso, para chegar a essa felicidade que eu tanto busco. Então a importância desse trabalho que esses homens fizeram, de Kardec, de Denis, de tantos outros, deixando essas informações aí, foi um trabalho muito sério, bonito, porque quando a gente estuda situações dessa, quando a gente vê esses casos aqui, que foram comprovados cientificamente, quer dizer, não foram comprovados através só de palavras, mas foram comprovados cientificamente, quando fazia uma evocação dessa, e a criatura trazia as informações, e essas informações eram verificadas, e eram verdadeiras, a gente pode ter dúvida. Não pode ter dúvida. E aí agradecer, né? Agradecer por ser assim realmente, porque é muito triste essa ideia só de céu e inferno. Graças a Deus a doutrina espírita veio acabar com isso. Não existe nem céu, não existe nem inferno. Existe você construindo a sua vida. Agora, o que você faz vai te trazer as consequências em função da lei de causa e efeito. Então, cuide, né? Para que você não tenha consequências dolorosas no teu futuro. Então, continuando aqui, ele vem ainda falando para nós a respeito disso, né? Então, as mudanças de personalidade, eu nem me lembro mais aonde que eu parei, deixa eu me achar aqui, de seguir-vos, está ali. Então, ele diz assim, quando fiz os primeiros ensaios, continuou o senhor de Rocha, parava logo
que o paciente, transportado à primeira infância, já não me sabia responder. Pensava não ser possível ir mais longe. Então ele chegava a determinado ponto, né, de regressão na mesma vida. E a pessoa chegava lá na sua infância, chegava até na situação de bebezinho, ele achava que dali ele não podia passar mais. E aí ele continua. Entretanto, tentei um dia tornar mais profundo o sono, continuando os passes, e grande foi a minha admiração quando, interrogando o dormente, me achei na presença de outra personalidade, que dizia ser a alma de um morto que usara tal nome e vivera em tal país. Parecia assim abrir-se novo caminho. Continuando os passes no mesmo sentido, fiz reviver o morto e esse ressuscitado percorreu toda a sua vida precedente, remontando o curso do tempo. Aqui não eram tampouco simples recordações que eu despertava, mas sucessivos estados de alma que fazia reaparecer. Quer dizer, a criatura não estava só lembrando das situações, ela estava vivenciando ali naquele momento para ele, né? Como se diz, com as expressões que colocava, de dor, de alegria, de tristeza, de sofrimento lá que ele passava. Então ele diz aqui, ó, sucessivos estados de alma que fazia reaparecer. À medida, continua ele, à medida que repetia as experiências, essa viagem pelo passado efetuava-se cada vez com mais rapidez, passando sempre exatamente pelas mesmas fases, de maneira que pude assim remontar a muitas existências anteriores sem haver demasiada fadiga para o paciente e para mim. Todos os sujeitos, quaisquer que fossem as suas opiniões no estado de vigília, apresentavam o espetáculo de uma série de individualidades cada vez menos adiantadas moralmente. Olha só que interessante. Então, quanto mais vidas a criatura ia, voltava lá no passado, menos moralizado ele estava. Então a gente vai percebendo que a cada vida nós vamos melhorando um pouquinho. É o objetivo, né, da reencarnação. A cada vez que você reencarna, que você tem uma existência aqui na matéria, você melhora um pouquinho. E ele continua, à medida que se remontava o curso das idades, em cada existência expiava-se por uma espécie de pena de talião as faltas da existência precedente e o tempo que separava duas encarnações passava-se num meio mais ou menos luminoso, segundo o estado de adiantamento do indivíduo, né? Passes despertativos faziam o sujeito voltar ao estado normal, percorrendo as mesmas etapas, exatamente na ordem inversa. Quando verifiquei por mim mesmo e por outros experimentadores, operando em outras cidades, com outros sujeitos, que não se tratava de simples sonhos que pudessem provir de causas fortuitas, mas de uma série de fenômenos apresentados de maneira regular, com todos os característicos aparentes de uma visão no passado ou no futuro, pus todos os meus cuidados em investigar se essa visão correspondia à realidade. Então, olha aí. Não dá para deixar dúvidas. Não foi um trabalho feito de qualquer maneira, a esmo, né? Foi um trabalho muito bem realizado, muito bem pesquisado e verificado se tinha realmente credibilidade aqui, né? O Jonas coloca para nós ali, eu não quero me reencarnar. Jonas, sinto muito te dar uma notícia.
Não, a questão não é... Você agora pode não querer, meu querido. Mas com certeza, quando você sair dessa vida, que você se tornar assim, estiver na condição de espírito, né? Você vai pedir para reencarnar. Tá? Agora você fala isso, que não quer reencarnar. Mas a nossa necessidade de crescer, de evoluir, é tão grande que, com certeza, quando você estiver lá como espírito e vendo, né, o quanto você ainda tem que fazer, o quanto você precisa ainda fazer, você vai pedir, pelo amor de Deus, eu quero voltar, eu quero reencarnar. Porque é assim que todos nós agimos, mesmo sabendo que vamos passar por dificuldades, que vamos passar por aprendizados dolorosos. Mas quando estamos nesse estado, né, no nosso verdadeiro estado de espírito, nós sentimos a necessidade, nós temos o entendimento, temos o conhecimento, que é só daquela maneira que a gente vai aprender, que a gente vai evoluir. Do contrário, a gente não evolui. E como a lei de Deus é lei de evolução, ninguém vai poder ficar parado. Ninguém vai poder não querer vir para evoluir. Vai chegar num determinado ponto, o livre-arbítrio é respeitado, né? Enquanto você não quiser, você não vem, mas vai chegar um determinado momento que a própria situação em que você se encontra vai te mostrar que você tem que reencarnar. É assim que é a vida. E nós temos é que agradecer a Deus essa oportunidade de não acabarmos nunca mais. Eu fiquei muito feliz da minha vida. Olha, eu me tornei outra pessoa quando eu descobri isso, né? Que eu não vou acabar nunca mais, gente. Coisa mais triste é a gente apodrecer debaixo da terra. Mas hoje eu sei que o que apodrece lá, que não se estraga, se transforma embaixo da terra, não sou eu, é apenas essa vestimenta que eu estou utilizando. Eu sou muito superior a isso. Nós somos, né? Muito superior a esse corpo. Muito bem, ele é maravilhoso, agradeço o corpo que tenho, preciso dele no momento, mas nós somos superior a isso. O nosso futuro é muito maior do que esse corpinho aqui ainda, que precisa dessas coisas tão grosseiras e tão pesadas que a Terra oferece para sobreviver. Então, a vida que me espera me anima, me motiva a enfrentar qualquer coisa que eu tenha que passar para aprender a ser melhor. Porque o objetivo não é castigar. O objetivo não é punição. A lei não castiga, a lei não pune, a lei educa. O objetivo das dificuldades, o objetivo desse processo é educar-nos, nos fazermos melhores. Porque quando a gente sente na pele, né, a dor de um equívoco cometido, a gente vai se esforçar para não cometer mais aquele equívoco. Porque ninguém quer sentir dor. Quem é que quer sentir dor? Que é feliz sentindo dor? Ninguém. Então a gente só sente dor porque fez alguma coisa que não sabia que era errado. Então quando a gente aprende, né, e sabe que dói, a gente não vai querer mais sentir essa dor. Esse é o nosso objetivo aqui, né, de estarmos aqui encarnados, aprendendo para não sentirmos mais dor. Porque na vida superior que nos espera, que Leon Denis descreve muito bem também no seu livro Depois da Morte, que nós já estudamos aqui, e aqui também ele vai falar nisso, é uma vida maravilhosa. É uma vida, assim, que não tem centro negativo nenhum, não temos vontade de brigar, de discutir, de esquentar a cabeça com coisas pequenas, como hoje em dia a gente ainda age. E é isso que nos faz sofrer, é isso que nos faz sentir dor, o valor que ainda damos a coisas pequenas desse mundo, coisas materiais, os valores materiais que esse mundo nos tem. Pois é, Evandro, já pensou você viver uma vida que você não tenha mais doenças? Né? Que você não tem que se preocupar com colesterol, com diabetes, com triglicerídeos, né? Com sei mais o quê? Né? E a dentista cuidando de dente, não precisar mais nada disso. Gente, isso é maravilhoso. Isso é as coisas pequenas e as coisas grandiosas que essa vida nos oferece.
né? Podermos, né, desbravar a esse universo, termos esse conhecimento enorme. Triste nada, Jonas, triste nada. Triste é você ficar aqui agarrado nesse planetinha ainda, vivendo essa vidinha triste aqui, essa vidinha. Isso é triste. Mas sabendo o que nos espera, isso deixa de ser triste. Porque é através dessa situação que hoje me parece triste, é que eu vou conseguir a felicidade, é que eu vou conseguir a alegria. Certo, meus amigos? Bom, nosso tempo está ali terminando. A gente vai então agora passar para o nosso amigo Francis, que vai fazer a nossa prece de encerramento. Nós vamos, eu não volto mais ao microfone, então deixa eu agradecer a todos vocês aqui a presença. Convidamos a todos, se puderem, permanecerem na salinha que após o nosso término do nosso estudo aqui, nós vamos ter a reunião transmitida diretamente do Centro Espírita Leon Denis, aqui do Rio de Janeiro, com estudos também das obras de Leon Denis, com palestra e passes. E todos nós que aqui estamos também, se estivermos ligados, né, mentalizados com o estudo, nós vamos receber também esse passe que é dado lá na casa, tá bom? Então eu convido a todos a ficar, agradeço a vocês, um beijo no coração e liberando para o meu querido Francis fazer a nossa prece de encerramento. Não tenho nada não, viu, mana? Obrigado. Então vai lá, Francis, com você, meu amigo. Ok, Beto, obrigado pelo valioso estudo, né? Já disse aqui repetidas vezes que estudar Leon Denis é mergulhar dentro de nós mesmos e dentro de tudo aquilo, né, que a vida espiritual tem a nos oferecer. E tão bom estudo, né? E agora só temos que agradecer a Deus. Então vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, a espiritualidade amiga, e dizer: querido Jesus, amigo mestre de nossos corações, agradecemos a Ti a oportunidade que tivemos de aqui estar estudando e sendo esclarecidos acerca da doutrina espírita dentro dessa visão maravilhosa que Leon Denis nos trouxe. Por isso, Senhor, só temos que agradecer essa oportunidade, esse momento de estarmos aqui e a certeza sempre de estarmos amparados, porque buscamos o nosso futuro, buscamos o nosso verdadeiro ser e o nosso verdadeiro destino. E assim, querido Mestre, pedimos permissão em seu nome, em nome da espiritualidade amiga que tanto nos apoia e, sobretudo, em nome de Deus, que possamos dar por encerrado o estudo da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Um beijo no coração de todos e fiquem daqui mais um pouquinho, uns 7, 8 minutos, com a reunião direto do Centro Espírita Leon Denis. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus.